Dezembro chegou e com ele aquela paz de espírito, aquele quentinho no coração, paz na terra, pede o sino. Pelo menos é o que eu sinto quando eu assisto um filme natalino de terror de qualidade completamente duvidosa numa quarta-feira à noite. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grancham, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, tudo que é pulp, insólito, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever no canal e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você é velho de casa, já sabe, vai deixando seu like que me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que você está curtindo o que eu faço aqui. E é claro, não se esqueça de compartilhar aí, manda nos seus grupos de amigos. E aí, gente, já estão assistindo os filmes de Natal, de terror natalino? Compartilha aí pra gente espalhar a palavra e vamos direto pro vídeo, que é pra isso que vocês estão aqui. Jack Frost é um filme de 1997, dirigido e roteirizado pelo Michael Cooney, que na vida dele basicamente só fez Jack Frost mesmo. O Jeremy Page também tem o crédito de co-roteirista e a produção fica pela Vicky Zlotnick. Nesse filme nós acompanhamos a história de Jack Frost, um assassino impiedoso que depois de capturado é condenado à morte, mas que durante o transporte para a execução acaba se envolvendo em um acidente com ácidos modificados geneticamente e se torna um boneco de neve assassino. Ele passa a aterrorizar a cidade mais próxima e agora o xerife e a população precisam parar o Jack antes que ele acabe com a cidade. Eu já aviso que aqui nesse quadro, no lado B, onde a gente fala de filmes de qualidade duvidosa ou de filmes de orçamentos duvidosos, aqui o spoiler é liberado, beleza? Fique por sua conta e risco, mas fique, você vai se divertir, eu prometo. Acho que primeiro eu preciso começar falando da produção desse filme e olha, como a maioria dos filmes de baixo orçamento, é uma grande bagunça, é todo mundo se virando, dando o famoso jeitinho pra conseguir fazer com que o filme aconteça. Pra começar, o diretor e a galera da produção tava querendo 30 milhões no orçamento do filme pra fazer um filme super sério, né? Um filme com efeitos digitais maravilhosos e tudo mais. Mas a produtora que aceitou fazer o filme ofereceu menos de $1 milhão, então assim, eles tiveram que dar um jeito deles pra poder acomodar essa mudança drástica no orçamento. Foi assim que eles chegaram no visual pastelão do Jack, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas foi assim que eles perceberam que não seria assustador e eles resolveram mudar a história de um terror sério pra um terror comédia. E eu disse que é uma bagunça, né? Então, a Prism Entertainment, que é o estúdio que aceitou produzir o filme, literalmente foi de Americanas. E aí não tinha mais ninguém com realmente um poder executivo ali pra controlar o filme, né? Pra administrar o que estava sendo feito. Foi dito à equipe que eles podiam fazer o que eles quiserem desde que eles entregassem, né, no final do projeto, um filme de 90 minutos. E aí o que eles quisessem fazer, eles podiam fazer. E isso deu uma liberdade infinita pra esse povo surtar e poder fazer o que eles quisessem. Se eles conseguissem o dinheiro pra fazer, eles podiam fazer literalmente o que eles quisessem, que não tinha ninguém tomando conta, não tinha controle nenhum do que eles podiam fazer nessa história, o quão longe eles podiam ir. O filme foi rodado em sobras de outros filmes, o que era muito comum nessa época pra filmes nesse tipo de orçamento. O mais ruim que podia acontecer é que a gravação no final ficasse uma merda na tela. Toda a gravação do filme aconteceu em 18 dias e foi feita em 1994. O filme ficou parado num depósito qualquer esquecido por lá, até que a Apix comprou por 50 mil os direitos do filme e lançou direto no home video. Agora a gente já pode direto falar do filme, né? Mas assim, eu não sei nem o que falar dessa bagunça toda. Tá, vamos começar pelo Jack Frost então. A fantasia do Jack Frost é completamente risível. Você consegue ver em praticamente todas as cenas que não passa de um bonecão maluco de espuma. A cabeça dobra em partes que não era pra dobrar, fica até o vinco assim do amassado, sabe? Tem uma cena que a pessoa fica parada na frente do Jack e você vê a barrigona dele toda fofa e dá até vontade de abraçar, é muito fofa a barriga, ele de espuma. É uma espumona deliciosa. E assim, galera, a produção sabia que aquilo não ia assustar ninguém, eu já comentei isso, né? Por isso eles mudaram pra uma comédia e tentaram contornar a situação. Ainda assim, eu acho que tem umas ideias muito boas de como tornar ele assustador em alguns momentos. Tipo quando ele ganha uns dentes assustadores lá no final, que se ele tivesse durante o filme todo seria muito mais assustador, né? E ele poder lançar estalactites pelos dedos também é um negócio bizarro que aumenta no terror envolvendo o Jack. Se eu visse o Jack pela rua, eu ia achar ele fofinho e engraçado, né, a maneira como ele se move, mas aí ele me tacaria uma estalactite e o terror começaria. Basicamente a produção tinha o corpão bonito ali, grandão, né, de espuma e 3 cabeças que eles podiam ir variando de tamanho e mudando pra cenas. Eles realmente fizeram um milagre ali pra fazer isso dar certo. No final do filme, quando acontece aquela cena com o Jack sendo todo corroído, eles deixaram pra gravar no final mesmo, pra tacar
fogo de verdade no boneco e corroer ele. E ele tem o poder maravilhoso de derreter e voltar a matéria, né, a forma de neve. Então, assim, eles dizem que é assim que ele se move e é uma saída de roteiro muito boa, porque ficar vendo aquele bonecão balançando pra se locomover teria sido realmente muito engraçado e ainda mais ridículo. O Jack é interpretado pelo Scott McDonald e você pode ver, você sabe, você sente que ele está incorporando todo o Brad Dourif que tá dentro dele. Talvez seja porque o personagem é tão escroto e cínico quanto o Chuck, mas eu senti realmente que esse cara era fã do Brad Dourif e tava repetindo ali, imitando o trabalho que ele fez. E ele parece ter se divertido muito gravando esse filme. Eu queria ver uma entrevista com ele, eu poderia ter pesquisado, mas eu queria ver uma entrevista com ele falando como é que foi gravar isso aqui. E é engraçado porque o Jack Frost tá nesse filme de humor ácido, né, essa comédia sombria, enquanto que os outros personagens parecem que estão num filme de Natal da Hallmark, sabe? Aqueles filmes família pra passar na sessão da tarde. O Jack é o vilão protagonista, então a gente precisa de um mocinho, né, pra antagonizar ele. E aqui é o Sheriff Sam, um pobrezinho de um policial de cidade pequena que acaba sendo, sem querer, a pessoa que capturou o Jack, né, lá quando ele tava no passado dele de assassino sanguinário. E é claro que o Jack jurou se vingar do coitado. Por ironia do destino, o acidente lá do Jack com os ácidos modificados geneticamente acontece do ladinho da cidade do xerife, que é Snow Mountain, o nome da cidade. O xerife é interpretado pelo Christopher Alpert. Depois que acontece lá o primeiro crime do Jack pós-transformação, o xerife passeia lá pela cidade, nós somos apresentados a todos os curiosos cidadãos da cidade, e eu me senti em Stars Hollow, sabe? A cidade lá de Gilmore Girls, aquela cidadezinha assim, que todo mundo é caricato, feliz, alegre, mas tem um bom coração. Eu me senti assim. Aí aparece uma pessoa que eu me senti exatamente o Leonardo DiCaprio, sabe, apontando no filme, que aparece quem? Aparece a Shannon Elizabeth, da obra-prima 13 Fantasmas, e ela também participou de Todo Mundo em Pânico e de mais alguns filmes besteirol dos começos dos anos 2000, tipo American Pie. Na verdade, a diva é meio que uma pequena screen queen de filmes de orçamento duvidoso, ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Ela participou de muitos filmes, assim, bizarros. Esse aqui, o filme Jack Frost, é o primeiro crédito dela como atriz, e né, a gata não poderia prever o tanto de vezes que ela seria morta na tela do cinema de maneiras ridículas. Ou que ela seria apenas sexualizada, né, mas isso esse filme também faz, então ela meio que já podia prever o que a carreira dela seria, coitada. A gente também tem um agente do FBI que tá responsável ali pela operação de capturar o Jack. Na verdade, nem tenho muita certeza se ele é um agente do FBI, porque quando ele se apresenta pro xerife, ele dá a entender ali que, né, você pode dizer que eu sou do FBI, mas aí depende que ele não é. Mas na cena que apresenta ele no começo do filme, ele tá na sala do FBI. Mais pro final lá, o cientista do ácido geneticamente modificado fala que ele é tipo um mercenário do FBI. Então assim, ele tá com o FBI, mas ele pode ser que ele não seja do FBI. É isso. Como eu disse, também tem esse cientista aí que não quer que o Jack seja destruído e sim que ele seja capturado para poder ser estudado. É o tipo de personagem que bota a ciência acima de tudo, né? E é o personagem, é o dispositivo do roteiro para nos contar o que é essa empresa, o que é o ácido que pegou o Jack e tudo mais, né? O personagem palestrinha. Agora que a gente já conhece um pouco dos personagens, vamos, né, dar aquela revirada, aquela cutucada no roteiro, esmiuçar o roteiro e, né, pensar em algumas escolhas que o diretor fez aqui. Eu acho a abertura do filme bastante criativa, porque assim, eles não tinham orçamento pra fazer uma cena super elaborada. Então eles gravam ali uma árvore de Natal sendo montada, super tem a ver com o tema do filme, e uma voz narrando, né, duas vozes ali por cima, que é a voz de um tio e de uma garotinha. O tio tá contando uma história assustadora de Natal pra garotinha, e a história acaba sendo a história do Jack, né, quando ele ainda era um assassino lá, quando ele é capturado, tudo que ele fez de mal, quando ele é capturado e vai pro negócio de morte lá. E é legal porque a gente não precisa ficar vendo em flashback, né? Na abertura do filme já te contam o que aconteceu, quem é o Jack, o que ele tava fazendo até o filme começar, e aí não precisa ficar voltando pra isso. Eu acho que é uma escolha muito legal do roteiro. Agora a gente pode tentar entender o que diabos aconteceu com o Jack e o que era aquele ácido. Tem escrito meio que genética ali no caminhão, e aí o caminhão explode e voa tudo no Jack. O cientista lá depois explica que é um ácido geneticamente modificado, feito pra que daí pode unir os cromossomos dos seres humanos, que não sei lá o que, porque não precisa fazer sentido, né? Nesses filmes B, assim, mais ainda, ciência de filme, pra mim não precisa fazer sentido. Ciência de filme de qualidade duvidosa, não vai fazer sentido mesmo. O Jack é banhado por esse líquido e ele vai derretendo, e os efeitos visuais dele derretendo são muito da hora mesmo. Você vê a pele descolando e vai aos poucos assim, é bem legal mesmo até ele virar nada. Mas aí a gente vê as micropartículas da neve voltando e criando vida, e assim o Jack volta como um boneco assassino. E ele pode ficar mudando de matéria e ele é basicamente imortal, e eu não vou entender não, galera. Eu não preciso entender, sabe? A gente só aceita
caiu um ácido geneticamente modificado nele e agora ele pode mudar de forma e é isso, bola pra frente, cabeça erguida. A primeira morte que o Jack faz a gente não assiste. Os policiais só encontram um velho lá com o pescoço quebrado e ele tá congelado porque ele ficou exposto no quintal a noite inteira. Mas é assim que começa, né, o terror em volta da cidade, que a população começa a ficar nervosa. A segunda morte é um garoto que tá fazendo bullying com o filho do policial e aí numa cena digna de Malhação, lá tá um empurra o outro e grita, a câmera vai e volta, o Jack empurra o boneco de neve, que acha um boneco de neve ali parado, e empurra a criança que ele cai. E tá vindo um amiguinho dele com aqueles carrinhos que basicamente tem uma roda igual de patins, sabe? Só a lâmina ali e vrau, eslaça a cabeça da criança. Isso é cruel, tá? Porque se ele faz isso com uma criança, imagina o que ele não pode fazer. Que escrúpulo que esse homem tem? Não tem nenhum. Depois disso a gente vai pros pais desse garoto que morreu. O pai tá amargurado, né? Porque o filho dele morreu, aí ele vai lá pra fora, ele briga com a mulher, vai lá pra fora fumar. E ele começa a ouvir alguém zoando ele, alguém pentelhando ele. E é o Jack, né? Um espírito zombeteiro que tá ali pentelhando a cabeça do cara que acabou de sofrer a morte do filho. E aí ele dá um jeito no velho com, sei lá, ele enfia o cabo do machado dentro da goela do velho, porque cortar com machado seria muito básico, né? Ele faz a humilhação mesmo. Novamente, o humor do Jack nessa cena aqui, a maneira com que ele fica pentelhando o velho, me lembra muito, muito, muito o Chuck. Depois a gente vai pra mulher dele, né? E aí a gente fica vendo pela primeira vez o poder do Jack de se derreter e voltar à forma de neve. Eu acho que é a primeira vez também que dá pra você perceber muito perfeitamente que ele é um bonecão de espuma. Ele fica socando lá a mulher na quina do negócio e vai meio que enfeitando ela com os enfeites de Natal da árvore. E eu acho que é a coisa mais natalina que acontece nesse filme, falar a verdade pra vocês. O espírito natalino do filme tá nessa cena de morte. Pelo menos é uma morte temática, né? Nisso, o agente do FBI e os cientistas já estão na cidade. Cara, o visual do agente do FBI é muito ruim. Ele tem uma barba muito desenhada, muito marcada, só que parece falso, parece que foi pintada. Parece aqueles bonecos de criança, sabe? Que é feito pra parecer máscara, aqueles Falcon, acho que chama. Aquela barba feita de carvão. Agora, quem que morre mesmo? A Shannon Elizabeth. O irmão dela acabou de morrer, na verdade a família dela inteira, mas ela não sabe disso ainda. E qual que é o plano dela? Levar o peguete dela pra invadir a casa do policial e transar lá dentro. Assim, quem sou eu pra julgar? Cada um lida com o luto da maneira que quiser, mas não parece uma boa ideia. Na verdade, antes dessa cena, tem duas tentativas de assustar a gente com uma expectativa falsa. A esposa do policial tá lá na cozinha e começa a vazar a água da pia loucamente, e a música fica extremamente tensa pra você pensar que aquela água que tá vazando é o Jack, mas não é. E aí o policial vai lá buscar ela pra levar pra delegacia e a câmera se afasta conforme o carro se afasta, vira pro outro lado, a música fica tensa de novo e pá! Quem tá ali? A Shannon Elizabeth e o namoradinho dela, não é o Jack de novo. E essas duas cenas acontecem uma em seguida da outra, então você fica... e não vem, e não vem. Não que seja assim, o filme cria uma tensão muito grande, mas quando ele marca duas vezes seguida a mesma pegadinha, você percebe que foi uma pegadinha. Mas enfim, né, os dois entram lá na casa do xerife, e aí começa de pegação, de safadeza, e aí é pra gente poder ver o corpo da Shannon Elizabeth. E tá lá de pegação, bebendo bebida dos outros, explorando a casa dos outros quando devia, então obviamente... Como se tratando de um filme slasher, eles vão pagar por isso. A morte do garoto é bem legal porque a gente vê o poder, né, do Jack de lançar estalactites, e eu acho que é a coisa mais irada do Jack. Se tem uma coisa que eu gosto nesse filme, que eu gosto do começo ao fim, é o fato do Jack lançar estalactites, porque eu acho que é muito criativo e estalactites são iradas. O garoto é perfurado, pregado contra a porta, e aí no contraplano a gente vê o coração dele batendo através do buraco. Isso é bem legal, é bem criativo essa morte. Já a cena da morte da Shannon... Ela vai tomar um banho lá na banheira do casal e a água que tá lá dentro esquentando é o Jack derretido. É uma dessas cenas que é só pra mostrar o corpo da atriz mesmo, mas acaba sendo, no fim das contas, uma cena de abuso. Na cena original era só pra ele socar a cabeça dela na parede até ela morrer e tudo mais, que a cena foi gravada e é que tá no filme, mas aí durante a pós-produção, os editores e o diretor perceberam que parecia uma outra coisa. E aí eles resolveram fazer, né, gravaram o Jack fazendo piadinhas de sexo por cima. Eu acho desnecessário, eu acho ruim e acho meio inceloide. Inclusive, eu tava assistindo o filme e eu não lembrava de que ano que era o filme, mas eu tava assim, estou assistindo um filme dos anos 80, só que eu lembrei que eu vejo a Shannon nos filmes ali do começo dos anos 2000, então assim, não pode ser dos anos 80. Ah, esse filme de 97, tudo nele parece um filme dos anos 80. O humor, a qualidade técnica assim, da imagem,
mas principalmente o humor e as saídas de roteiro. É um filme dos anos 80. Se você pegar esse filme e passar pra alguém que não sabe que é dos anos 90, final dos anos 90, a pessoa vai dizer, nossa, um filme dos anos 80. Agora a gente já começa os planos infalíveis para parar o Jack. Assim, pra mim é meio óbvio que o calor poderia ser uma coisa contra ele, né? Mas eles fazem um grande mousse para discutir isso, né? Para descobrir isso. E é uma grande revelação. Eles usam um aerosol lá na delegacia, fazem meio que uma armadilha pra explodir tudo com o Jack lá dentro, porque daí o fogo vai acabar com ele, né? E tudo parece dar certo até o Jack voltar se regenerando, todo torto, né? A cabeça no lugar da barriga, uma perna lá em cima. Não tem perna, né? Um bracinho lá em cima e tudo mais. E é bem interessante nesse visual do Jack deformado todo, mas assim, ele não pode mudar de matéria? Não é a mesma coisa se ele se derreter e voltar, porque quando ele explode ele não volta ao normal, ele volta... Assim, era só ele derreter e voltar ao normal. O plano infalível 2 é levar ele para aquelas máquinas de cremar as pessoas. E aí, né, eles falam, não, nós não vamos atrair ele, nós vamos levá-lo até lá. E aí eles vão empurrando o Jack com secadores de cabelo, só que assim, são muitos secadores de cabelo, estão 100 secadores de cabelo. Tinha tomada para tudo isso? Eles botaram uma extensão? Quem é que vai pagar a conta de luz desse estabelecimento? É a prefeitura? É o povo da cidade? Por fim, eles conseguem trancar o Jack lá dentro e yay, o plano deu certo! Será que acabou? Não! O Jack volta de novo e agora o plano mirabolante é derrotar ele com anticongelantes, que tem uns montes na cidade, porque afinal neva muito. E aí rola um plano todo elaborado que eu até pensei que ia rolar um sacrifício do xerife, um sacrifício final ali. Ele até é atacado, mas não dá em nada. Ele luta com o Jack e no fim joga o Jack nessa piscina feita na caçamba de um caminhão. Eles jogam ele nessa piscina de anticongelante. E o Jack vai derretendo mais, o braço dele ficou pra fora e agarra o filho do policial. Mas eles pegam o braço também e jogam lá dentro da piscina e tudo derrete. Acabou. Ou teria acabado se o pessoal da cidade não tivesse decidido pegar todo esse líquido do Jack derretido, botar dentro de garrafas PETs e enterrar. Então a gente vê as garrafas PETs borbulhando porque o Jack tá vivo lá dentro e vem aí Jack Frost 2. Eu achei o filme do Jack Frost ridículo. E em vários momentos, quase todos eles, o humor não funcionou comigo. Assim, eu não sei o tanto de medo que eu sentiria se fosse uma versão mais séria desse filme, fica só pra imaginação, mas a questão é que esse humor meio inceloide dos anos 80 precisa me pegar num dia muito bom pra ele funcionar comigo, ou então eu só acho insuportável mesmo. Assim, piada com estupro não tem graça, nunca teve graça e nunca vai ter graça. Mas o filme tem alguns gags visuais que são bem interessantes, bem engraçados, tipo o garoto procurando uma faca na gaveta e aí ele vai pegando todo tipo de arma inútil, menos a faca. E o Jack também fica falando umas frases de efeitos que são bobas e eu acabei rindo. E acabou sendo um filme menos natalino do que eu esperava. Eu esperava que o Natal fosse ser mais importante na história. Mas assim, é mais uma história de, né, você tá ali no seu tempo de férias e construir um boneco de neve, fritar árvore de Natal e tá beleza, né? Mas teve aquela morte natalina lá da mulher na casa dela e eu acho que isso faz com que o filme conte como Natal. E também o boneco de neve é um símbolo natalino, né, no hemisfério norte, então vai contar como filme de Natal sim. E aí, eu quero saber o que vocês acharam desse formato, né, de dar alguns bastidores no começo e depois ir destrinchando algumas cenas apenas. Eu ainda tô acertando o formato com que eu quero fazer essas reviews que vão contando mais cenas do filme pra vocês entenderem, pra gente tirar um sarro e tudo mais. Mas eu ainda tô vendo, né, qual que eu gosto mais de fazer, se eu prefiro fazer uma mini crítica antes, se eu deixo desse jeito. A opinião de vocês é muito importante nesse momento da gente decidir como é que vai seguir o canal. Mas é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você já tinha assistido Jack Frost, né, e qual que é o seu filme de terror natalino favorito. Eu sei que tem vários maravilhosos que eu pretendo trazer no canal esse ano e nos próximos anos, porque ainda temos muitos anos de canal. Pode deixar aqui outras dicas de filmes natalinos que eu preciso trazer. Não esqueça de deixar o seu likeão. Deixa o like aí agora, pode parar. Deixa o like antes de sair. E é isso. Até o próximo filme. Beijos.